Bom dia, mulherada! A importância do desenvolvimento profissional é o tema da nossa live de hoje. Bom dia, Gabriel. Gabriel, tô gostando de ver você aqui todos os dias de manhã, hein? Bom dia, tudo bem com você? Animado aí pro início das aulas? Já já, hein? Bom, pessoal, bom dia, sextou! Sextou com a importância do desenvolvimento profissional. E é um tema que eu trago aqui porque eu terminei de ler um livro que eu trouxe até do Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional do Trabalho, Protagonize Sua Carreira, um guia prático dos professores Luciana Mourão e Hugo Sandal, e lá do Instituto Evolua. E pensei muito, né? Tava lá pensando sobre os ensinamentos desse livro e sobre a importância da gente se desenvolver profissionalmente, da gente estar em pleno desenvolvimento. E falei, não, vai ser tema da nossa live. Queria, antes de tudo, agradecer por essa semana. Então, eu tive bastante interação aqui. Que bom, Gabriel, seja bem-vindo, viu? E tô gostando de ver que vocês estão interagindo, vocês estão trazendo sugestões de temas para a gente trabalhar, para a gente discutir aqui todos os dias de manhã, para a gente acordar já com essa injeção de ânimo para o dia, né? Então, às vezes, a gente vai trazer questões históricas sobre os desafios da mulher na liderança, sobre a questão da diversidade, da inclusão. Isso é importante também, porque é um tema importante, inclusive, para toda e qualquer liderança. E a gente vai trabalhar também questões voltadas às nossas dores, às nossas angústias, enquanto líderes que somos ou pretendemos ser. E nós vamos falar das nossas aspirações e vamos falar também sobre carreira. Eu acho que eu vou separar sempre a sexta-feira para a gente trazer aspectos importantes sobre carreira e desenvolvimento profissional. Então sejam todos muito bem-vindos. E eu sempre gostaria de pedir para vocês algo aqui no nosso perfil, que é como você assiste aqui e tá vendo, né? Printa a tela, posso até parar um pouquinho para vocês printarem no final. Printem a tela, compartilhem esse perfil, faça com que essas discussões cheguem a mais pessoas. Eu acho que esse é o propósito. Eu iniciei essa semana, mas eu pretendo aí prolongar as nossas lives todos os dias de segunda a sexta, tá, gente? Segunda a sexta, às 7h15 da manhã, nosso ponto de encontro aqui no meu canal, @MicheleGodoy, com 2 L's e I. Assistam e compartilhem. Quem gostar, dá um like. Comentem depois no vídeo que vai ficar gravado aqui no feed, tá? E aí a gente vai ganhando projeção e vai também podendo aumentar o nosso leque de discussões. Então vocês também vão me sugerindo temas aí pra gente poder trabalhar ao longo das semanas, ok? Bom dia, Mari. Bom dia, ó, parabéns, viu? Fiquei muito feliz por vocês. Parabéns mesmo. E hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre o protagonismo de carreira e a importância do desenvolvimento profissional. Bom, primeiro vamos entender o conceito de desenvolvimento, né? O que seria desenvolvimento profissional? Entender o termo desenvolvimento e entender a questão do que a gente considera como algo a nível profissional. Então, assim, é importante que a gente entenda que se desenvolver tem a ver com evolução, tem a ver com maturação. E essa maturidade que a gente adquire não é só com o tempo que a gente passa fazendo a mesma coisa, mas é o quanto a gente investe de tempo, de energia, para se preparar para fazer alguma coisa. Então, às vezes a gente pensa que eu me formei, terminei a minha graduação e pronto, está finalizado, acabou o meu papel. Só que é aí que começa o grande desafio. É quando a gente termina, quando a gente pega lá o diploma na colação de grau, é que todo o desafio começa. E muitas vezes eu fico pensando assim, que as pessoas esperam as oportunidades chegarem até elas, mas se preocupam um pouco com o preparo que elas precisam ter para que elas possam, de fato, aproveitar essas oportunidades. Então, eu acho, né, primeiro, bom dia a todo mundo que está chegando, né, sejam muito bem-vindos. A gente está falando hoje sobre a importância do desenvolvimento profissional. O nosso canal é específico para tratar de lideranças, de formação de lideranças femininas, mas eu acho que todo mundo pode aproveitar um pouquinho dos conhecimentos que eu vou passar aqui para vocês.
E aí pensando, o que vem na nossa mente quando a gente pensa em desenvolvimento profissional e além, né? Em que momento do meu desenvolvimento profissional eu estou neste momento? Será que eu estou em tempo de me preparar? Será que eu estou aí no começo de carreira? Será que eu estou no momento em que eu estou progredindo, eu estou evoluindo, eu sinto que eu preciso buscar mais conhecimento, eu preciso buscar mais experiência, né? Por outro lado, a gente tem a experiência de líderes já posicionados, já conceituados. Será que é esse o seu momento profissional? Coloquem aqui para mim nos comentários, né? Em que momento profissional você se encontra? Será que você está recalculando a rota? Né? Será que chegou um momento da sua vida que ou você está desempregado, pensando ainda o que vai fazer, ou você já está estagnado na carreira há muito tempo, né? Parou e não vê possibilidades para você? Será que a gente precisa esperar que as coisas aconteçam ou a gente pode tomar as rédeas disso, da nossa vida e protagonizar a própria carreira? Então, esse é o ponto que eu gostaria de discutir. Coloquem aí para mim como que vocês se encontram atualmente na trajetória profissional, né? Saber em que momento a gente se encontra é o ponto de partida para que a gente possa criar estratégias, né? A mesma coisa de objetivos, metas, criação, definição de propósito. E eu até questiono muito, né, se a gente de fato precisa encontrar o propósito. Porque às vezes o propósito ele pode ser até mesmo construído. Porque em algum momento da nossa vida a gente fica procurando alguma coisa e quando a gente procura é porque essa coisa tá ali. De alguma forma escondida, eu ainda não consegui encontrar, mas na maioria das vezes essa coisa não está pronta, né? Não tem um propósito definido que está ali guardado e eu vou abrir uma gaveta, opa, encontrei meu propósito. Não, às vezes a gente precisa construir esse propósito ao longo do caminho, porque é muito confuso para quem está em desenvolvimento de carreira, às vezes, conseguir enxergar lá no final. O que vai dar? Depois que eu formei, peguei o diploma, pronto, e agora? O que vai ser? Quem aí já não se pegou perdido quando terminou a graduação e ainda não sabia qual caminho direcionar? Ou muitas vezes você que já se formou, que chegou num ponto da sua carreira e falou, bom, o que eu tô fazendo? Né? Ou as coisas não fazem mais sentido, ou de repente você se sentiu estagnado, precisando recalcular a rota, mas aí quando você para pensar, e aí, gente, para onde que eu vou? Né? Que caminho que eu devo seguir? E eu vejo muita gente já, pelos tantos da carreira, chegar num ponto e não saber o que de fato ela gosta de fazer. E eu achei interessante que no início do livro aqui, estava bem escrito uma frase, ó, o sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Se você ama o que você faz, você será bem sucedido. É da série Trabalhe com o que ama e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Mas eu acho que é bem nesse sentido. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, bom dia, Rose, bom dia, Sara, bom dia, Fabiana, bom dia, Natália, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui falando de desenvolvimento profissional, tá? Eu tô aqui trazendo para vocês um pouquinho do que eu li nos ensinamentos desse livro, Protagonize a Sua Carreira. Depois eu deixo aí para vocês as referências do livro, tá? Que bom que você tá aqui, amiga, né? Qualquer dia desse eu vou te chamar para, inclusive, a gente debater aqui juntas. Inclusive a Natália e eu temos um projeto, ele não morreu, tá, gente? Do Empodera, que é trabalhar sobre imagem, comunicação e liderança feminina. E aqui no objetivo das minhas lives é justamente despertar um pouco mais o interesse de vocês sobre a questão da liderança, do desenvolvimento de carreira. Então, ó, Nath, excelente, sigam ela, Natália Bertolini, também linda, maravilhosa e muito competente. E falando de competência, né, vamos voltar aqui para o nosso tema. Lembrar, onde é que você está nesse momento da sua vida? Você está estagnado, você está recalculando a rota, você está em início de carreira, em que momento você se encontra, né? Você está pensando ainda qual caminho seguir, e a questão do propósito que eu estava falando. Às vezes a gente precisa reconstruir
esse propósito ou construir este propósito. Porque se a gente for ficar esperando encontrar um propósito de vida, pode ser que esse propósito tarde muito a chegar, ou pode ser que esse propósito fique perdido. Então, de repente, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida e começar a construir algo que de fato, né, faça sentido pra gente. Aí tem gente que está recalculando a rota. Então, assim, entender que desenvolvimento profissional, ele tem a ver com a relação com que cada pessoa estabelece com a sua própria trajetória profissional. Reconhecer e validar a sua história é importante, porque em algum momento a gente se questiona. A gente se questiona, inclusive, sobre as próprias competências. Será que eu sou competente mesmo para fazer aquilo que eu faço? Às vezes você está ali há 10 anos, 20 anos e você ainda se questiona, principalmente nós mulheres. A gente se questiona o tempo todo se a gente está pronta, se a gente está preparada. E olha, gente, cuidado com a síndrome do impostor. Às vezes sim, a gente está pronto, às vezes sim, a gente está no caminho, mas o fato da gente se questionar e invalidar a nossa trajetória profissional faz com que a gente não saia do lugar, né? E aí isso é muito interessante, que às vezes nas pesquisas, né, elas inclusive trazem isso, que as aspirações profissionais das mulheres, elas retardam muito por conta disso, né? A mulher acha que está sempre em falta, está sempre devendo e está sempre precisando buscar nova qualificação. Isso é uma meia-verdade, né? Porque às vezes se a gente não começa, a gente não se propõe a continuar no percurso. Então a gente precisa dar o pontapé inicial, né? Como eu digo para vocês, vai e se der medo, vai com medo mesmo. Mas principalmente, né, tá gostando, Rose? Né? Vamos começar a pensar um pouco mais sobre isso, porque nós mulheres a gente tem a possibilidade de tomar conta disso, né, da nossa trajetória profissional e das nossas rédeas. Então, a relação que cada um estabelece com a sua trajetória profissional tem que partir da validação do que você já fez até agora, né? O que é? Olha para trás e observa o seguinte: quantas coisas eu achei que não fosse dar conta de fazer e no final eu fui lá e fiz. Né? Quantos desafios eu precisei passar e de repente, gente, eu consegui, eu tô aqui. Às vezes você não sabe nem explicar como é que foi, mas você foi e você fez, né? E aí a gente precisa pensar que esse desenvolvimento profissional, ele tem a ver inclusive com o desenvolvimento de competências. E competência é algo que a gente só adquire, claro, além do conhecimento, que eu tô colocando aqui como é a base, né? Você precisa se qualificar. Não tem outra opção, gente. Primeiro ponto, você precisa se qualificar. E eu tenho visto, né, como eu já estou na educação há mais de 10 anos, eu tenho visto um esvaziamento nas salas de aula. Hoje em dia, a informação, ela tá fácil. Mas a educação, ela é importante. A educação transformou a minha vida e eu tenho certeza que ela pode transformar a sua. Porque a educação é base. E às vezes as pessoas estão abrindo mão, né, da educação, de uma qualificação profissional, porque elas acham que simplesmente vou ser influencer digital, eu vou colocar umas fotos, vou fazer TikTok dançando e isso vai me dar dinheiro. Gente, talvez isso não persista a longo prazo, né? Talvez isso precise de um investimento maior para que você de fato caia nas graças do povo, né? E ali também é como uma mega sena, é muito ali pela sorte, é claro que pelo carisma e por uma série de outros fatores, mas a educação é a base para garantir que a sua vida possa ser transformada. Depois no final dessa live eu vou falar um pouco das projeções do futuro do trabalho e a gente precisa estar atento, né, a tudo que tem vindo por aí em relação ao universo, né, a revolução 4.0 e o que isso pode refletir nos nossos empregos, naquilo que a gente considera como garantido hoje. Então, invista no desenvolvimento de competências. E aí eu vou trazer um termozinho que eu uso lá na faculdade, que é o que é competência afinal, né? Competência é o acrônimo CHA. Pensa em chá. Quem gosta de chá aí, gente? Coloca pra mim. Quem adora um chazinho? Eu não gosto de chá nem café, gente. Vocês acreditam? Não tomo nem chá e nem café. Não gosto muito. Mas eu lembro sempre que chá é importante quando eu quero falar de competência. Porque eu preciso desse conhecimento. O C do chazinho é o conhecimento, é a base que a gente precisa ter na nossa vida. Você busca na faculdade. A Natália gosta dos dois. Inclusive de café, né, Nath?
Mas olha, conhecimento, a gente adquire como conhecimento? Aqui na nossa live, com os treinamentos que você pode fazer na sua empresa, né? Com a graduação, com o curso técnico, com o conhecimento que você vai buscar em treinamentos, em qualquer nível de experiência que você vai tendo ali com a sua atividade, você adquire conhecimento. Só que conhecimento é o suficiente? Né? Quantos professores eu já entrevistei que tinham muito conhecimento, eram PhDs nas áreas, mas nunca tinham praticado. Alex também gosta de chá. Café sem açúcar. Ui, não, gente, não dá pra mim, não. Ainda que o açúcar eu tô tentando me livrar dele aos poucos, tá? Mas café já não é bom, mas com açúcar pra mim ainda, né, na minha concepção. Ainda vou aprender a gostar de café, viu, gente? Aí, ó, a Desirê tá dizendo o seguinte: me preocupo muito com essa banalização da qualificação e com a atuação do quadro de profissionais atualmente, em todas as áreas possíveis. Ama café e detesta chá. Desirê, seja muito bem-vinda, viu? Alex também, beijo pra vocês. Olha, eu acho que isso que a Desirê colocou aqui é extremamente importante. A banalização da qualificação. E como é que tá o quadro de profissionais atualmente. Olha que importante isso que ela colocou, gente. A gente está banalizando a educação como se educação fosse uma coisa que a gente pudesse adquirir assim, ó, no estalar de dedo. E preparação, trajetória profissional é um percurso, leva tempo, né, e maturação. Só que a gente não tá com mais paciência, as pessoas não estão, a gente não, né? Eu tô aqui todo dia 7h15 da manhã e para estar aqui 7h15 da manhã eu tenho que estudar muito. Mas assim, as pessoas estão simplesmente achando que, eu posso ali assistir um videozinho no TikTok, eu posso ali assistir um vídeo no YouTube, eu vou estar informado. E aí as pessoas não se preocupam de onde que tá vindo essa informação. O que eu estou buscando para o meu conhecimento? Tem uma pesquisa que vai dizer que, inclusive, as pessoas buscam conhecimento, né? O maior canal de busca de conhecimento hoje em dia é no Instagram. E aí não tem fonte confiável dentro desse lugar, muitas vezes, né? Não tem referência. E aí as pessoas estão abrindo mão do estudo, né? Estão abrindo mão de se dedicar para algum tempo em alguma coisa. Né? Saem da graduação e acham que tá bom por ali. É isso, exatamente esse ponto que eu acabei de dizer, o Desirê. Acha que na pós-graduação você se depara com profissionais há anos na área sem saber o que fazer. Excelente ponto, né? Então, assim, educação é a base, mas não dá para parar por aí. Então, vamos voltar na competência. Para que eu adquira a competência, eu preciso conhecimento, e esse conhecimento, ele não para porque as coisas estão evoluindo e a gente precisa evoluir com elas. Quem acha que terminou a graduação e tá pronto, tá acabado, eu tô pronta, né? É uma infeliz ilusão, né? Então, achar que não vai precisar estudar mais, como a Natália tá colocando aqui, é o grande ponto pro erro, é o princípio do erro, é o princípio do fim, inclusive. Então, se qualificar. E não esperar que as oportunidades apareçam para que você esteja pronto. Mas se prepare para que quando as oportunidades aparecerem, você esteja pronto para pegar o trem, né? Então lá, de novo, tem que ser algo que você gosta, senão vira tortura mesmo estudar para sempre. E é isso, né? O que o livro está trazendo de início é a gente conseguir encontrar aquilo que faz o nosso olho brilhar, o nosso coração bater mais forte. E se a gente tiver aliado o que a gente gosta com o propósito que a gente vai traçar pelo caminho, a gente com certeza vai trabalhar mais feliz, como a Natália está colocando aqui, estudar mais feliz e se dedicar para aquilo de uma maneira melhor. E aí, conhecimento é a chave, mas para que a gente possa ter competência, tem um H no meio aí do chá, que é habilidade. Como é que a gente conquista a habilidade? Fazendo, gente, pondo a mão na massa. Não dá para a gente ficar só nos livros e não colocar aquilo em prática. Quantas vezes, né, uma pessoa aí que está em formação vai para um estágio com a maior pouca vontade porque acha que está trabalhando de graça para os outros. Gente, estágio é o momento em que você vai ali desenvolver as suas competências e as suas habilidades. Então a gente precisa ter habilidade, a gente precisa colocar o conhecimento para maturar, para amadurecer. E esse amadurecimento, ele só acontece com a prática, com a experiência. Só que também, neste ponto, eu vejo que tá muito difícil, né? Porque a experiência, ela precisa de tempo para acontecer.
E não dá para simplesmente acontecer no final de semana, em 2 horinhas, eu vou fazer um exercício aqui, vou estar experiente naquele assunto. Então não, a gente precisa ter a consciência de que os degraus, né, que a gente precisa caminhar. Então assim, estágio tem que ser, a Natália tá colocando aqui que estágio tem que ser um momento de alegria, de poder experimentar as diferentes áreas da profissão que você escolheu. Mas para muita gente, Nath, muitos alunos, eu ouço muito isso, que é uma tortura, né? Você ter que trabalhar ali, é como se você tivesse... Outro dia eu ouvi de uma aluna que, estágio, eu tô trabalhando de graça pro outro, isso é certo? Eu trabalhar para uma empresa de graça? Gente, é certo, né? Porque trabalhar é resultado depois das experiências de estágio que você teve, o quanto você se comprometeu com isso. Então, olha o que a Desirê tá colocando aqui, a diferença que faz um estágio bem feito é surreal, mas as pessoas querem preencher a carga horária e acabou, não pensam a longo prazo. E aí as pessoas também não pensam, Desirê, no último ponto da competência, que é o atitude. Então, conhecimento, que é o saber, a habilidade, que é o saber fazer, e a atitude. Com que atitude você vai trabalhar? Né? Com que atitude você vai para o seu estágio? Vou com mais... que saco. Vou ali fazer mais uma carga horária. Vou cumprir uma carga horária, ou você tá ali investindo no seu conhecimento e na sua qualificação profissional? Da mesma forma, né? A Natália colocando, veja os alunos crus no estágio e não querem estudar para aprender. O professor vai te orientar a ser um bom profissional no estágio, exatamente. E ali você tem a possibilidade de errar. É no estágio que você tem a capacidade e a oportunidade de errar. Depois, lá na sua profissão mesmo, como psicólogo ou como qualquer outro profissional, e eu falo aqui como psicóloga, né? Muitas vezes a gente não tem mais essa chance. É claro que seres humanos erram e a gente aprende com os erros. Mas um erro, quando você já está qualificado, né? Quando você já está graduado e principalmente dependendo da sua área, vamos pensar num erro médico, por exemplo, pode comprometer a vida de alguém. Então pode acabar com a sua carreira. Será que não é melhor errar durante o percurso enquanto eu posso, do que esperar para errar lá na frente, né? Enquanto eu posso comprometer o meu nome enquanto profissional? A gente leva tanto tempo para construir uma carreira sólida e de repente, quando chega lá, a gente erra e aí de repente vai tudo por água abaixo. Só que essa questão da atitude é o ponto central da nossa discussão para o desenvolvimento da carreira. Atitude, né? Às vezes a gente vê no mercado de trabalho uma série de pessoas querendo que a oportunidade simplesmente caia no seu colo. Mas não tem nenhum esboço de atitude para fazer as coisas chegarem até você. Então, será que você está sendo crítico sobre a sua trajetória? Está sendo crítico, autocrítico que eu estou dizendo, tá, gente? É uma crítica voltada para si mesmo. É olhar para você enquanto profissional e pensar, será que eu me contrataria? Será que se eu fosse um selecionador... Bom dia, meu bem! Caiu da cama? Será que eu, enquanto selecionador, eu me contrataria na função pelo qual eu acho que eu sou capaz de fazer? Pela qual eu me qualifiquei, eu me preparei a vida toda? Então, assim, olhar para você mesmo, para suas competências, para suas habilidades com autocrítica também é extremamente importante para dizer do profissional que você pretende ser daqui a pouco. Então, primeiro ponto, olhar para ver se você tem, de fato, a habilidade para fazer aquilo que você faz, a atitude necessária e a capacitação necessária para fazer o que você faz. Então, não é nem bem ao céu, nem bem ao mar, nem ao ponto de vai só estudando e nunca achar que tá pronto, porque aí você tá se auto-boicotando, né? A síndrome do impostor funciona muito com as mulheres, a gente achar que nunca tá preparado, e aí uma hora a gente tem que começar de fato, até para poder corrigir o percurso no meio do caminho, mas também você não se preparar de maneira nenhuma e achar que as oportunidades precisam chegar até você e se colocar como vítima do processo todo. É a empresa que não me dá oportunidade, né? As pessoas que não me enxergam. Eu tô aqui tem anos na minha função e não tô fazendo, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Gente boa é enxergado, né? Gente boa chama atenção. Profissional capaz desperta a atenção dos líderes, dos gestores. E às vezes a gente simplesmente, né, não faz nada, fica ali quietinho, às vezes até quase coloca ali uma capa para fingir que não tem ninguém ali, né, para não chamar a atenção de ninguém.
A pauta sobre o erro seria legal para uma live também. O peso do erro para a mulher no mercado de trabalho tem uma régua diferente, com toda certeza. E aí a gente tem um exemplo clássico, o Desirê, que é principalmente... e aí, eu vou pegar a gente como exemplo mesmo, eu não tô querendo dizer aqui que eu sou de um lado ou de outro, não tô entrando na esfera política, mas vamos pegar aí a nossa última presidente do Brasil, tá? Como qualquer outro presidente, já errou muito, né? Aí, ó, boa, a Natália trouxe um outro exemplo aqui, eu vou trazer o exemplo da Natália. Eu vou usar o exemplo da Natália também, mas presidente, né? Homem e mulher. Quantos presidentes ruins a gente já teve? E aí, quando tem uma mulher que foi uma presidente que não foi tão bem, ela é muito mais questionada, né? Muito mais invalidada do que qualquer homem. E aqui o casal que a Natália estava me contando ontem, a gente está vendo um momento de Olimpíadas agora, né? E a gente teve ali o caso de um casal que deu uma saidinha lá, né? Nenhum dos dois estava certo, tá bom, gente? Nenhum dos dois estava certo. Mas a mulher foi mandada embora. Voltou. E o homem continuou lá. Por que a régua é diferente para os dois? Né? Os dois estavam errados, pensando dentro dos princípios ali das Olimpíadas, né? Que você tem que estar resguardado, você não pode ficar no mesmo lugar que os outros atletas, você não pode passear, você não está ali para passear. Ela foi desligada da federação. Ela foi desligada da federação. E o companheiro que teve o mesmo erro que ela, não. Ele está lá, ele continua lá. Então, a régua é sempre diferente para a mulher, né? As oportunidades são diferentes para a mulher. E por isso a gente também tem que pensar muito mais na qualificação ao longo prazo, né? Essa qualificação ela é extremamente relevante, ela é extremamente importante, justamente porque o peso do erro profissional para homens e mulheres também é diferente. Então, a gente precisa entender isso daí como um ponto de partida para a gente investir também no nosso preparo, na nossa qualificação, porque se a gente quer chegar, e aí é o ponto das nossas lives, em posições de liderança, a gente precisa provar. Né? Por que a gente precisa provar? Porque o mundo é assim, gente. Eu posso simplesmente me colocar como vítima dessa situação e falar assim, não tem oportunidade para mim porque eu sou mulher, porque o mercado de trabalho é desigual, porque não adianta nem aspirar um cargo de gestão de liderança porque não vai dar certo para mim. Ou você pode, não, peraí, é assim que a banda toca? Então, peraí, se eu preciso me qualificar, então me deixa qualificar. Né? Deixa eu procurar saber o que eu preciso fazer. E aí, será que eu estou enxergando as oportunidades? Será que eu estou buscando por conta própria ou estou esperando que as pessoas invistam em mim? Porque às vezes a gente também está numa empresa e fala assim, a minha empresa não investe em qualificação, não me dá treinamentos, aí eu fico aqui mesmo, não me desenvolvo. Mas muitas vezes é você que por conta própria precisa se desenvolver. Porque muitas vezes você precisa se manter uma pessoa empregável. E por que eu falo isso, gente? Porque o mundo do mercado, o mundo do trabalho, ele está passando por mais uma revolução. E a gente está vivendo exatamente a era da revolução 4.0. E aí, a pergunta que eu faço, dentro da sua área, você está atento para as mudanças que estão acontecendo? Dentro daquilo que você faz, dentro do cargo que você ocupa, você está atento para as oportunidades e para as mudanças que estão acontecendo dentro do seu trabalho? Esse é um ponto extremamente importante. Por quê? Com a Revolução 4.0, gente, a revolução chamada Revolução das Máquinas, mais uma revolução tecnológica que já está acontecendo, não tem retrocesso, ela está no caminho, né? Muitas pesquisas mostram a extinção de vários postos de trabalho. E aí uma pesquisa da UNB de 2019 vai dizer que mais de 30 milhões de empregos vão ser extintos no Brasil, sabe até que ano? 2026. 2026, daqui a 2 anos. Né? Outras pesquisas vão dizer que até 2027, 69 milhões de empregos vão ser criados e 83 milhões de postos de trabalho vão ser extintos até daqui a 3 anos no mundo, 2027. No Brasil, cerca aí de mais ou menos, né, 30 milhões de trabalhos. E aí,
para o cargo de recepção já tem programas de inteligência artificial para fazer o serviço. E aí, se a gente for colocar lá na lista, Desirê, é recepção, é caixa de supermercado, caixa de banco, segurança, né? Existe uma série de profissões onde o computador consegue fazer de maneira mais automatizada que você, onde o computador ele tem a chance de poder trabalhar de maneira mais repetitiva, né? Calcular a rota ali, até mesmo, gente, carros autônomos fora do país já tem muitos que estão aí fazendo trabalho, então daqui a pouco nem a questão do Uber, de motoristas, a gente não vai precisar mais, os carros vão andar sozinhos. Então, assim, se você não está atento para essas coisas, atente-se, porque a Revolução 4.0 tá aí para mostrar pra gente que o mundo do trabalho tá mudando, vai mudar. E assim, olha, tem aqui o relatório sobre o futuro do trabalho de 2023, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, reuniu a perspectiva de 803 empresas que empregam coletivamente mais de 11,3 milhões de trabalhadores em todo o mundo. Esse relatório é que confirmou que até 2027, mais de 80 milhões de empregos no mundo vão ser extintos. E aí, se você não investir no seu desenvolvimento pessoal, fazendo uma análise das perspectivas sobre aquilo que você faz, você tá aí atrasado, né? Você tá aí parado no tempo, você se estagnou no tempo. Então, a minha dica para vocês hoje, nessa sexta-feira, é: liderança não é uma posição, liderança é ação. Não espere a oportunidade de você exercer a liderança formalmente para você se desenvolver e se qualificar para ser um futuro líder. Né? Ao longo das próximas semanas, nós vamos trazer mais temas. Agradeço muito os temas que vocês trazem aí. Eu peço o seguinte, gente, como esses comentários da live, eles acabam, né, indo embora junto com a live, mas a live fica gravada aqui no meu feed. Quem achar que tem indicação de tema, como a Desirê colocou ali, coloca pra mim aqui nos comentários, divulga. Obrigada, Desirê, saudade de você, que bom que você tá aqui, a gente continua discutindo junto, né? Então, assim, que a gente possa, né, ao longo aí das semanas, falar sobre mais assuntos. Então, coloquem pra mim nos comentários sugestões de temas, divulguem esse perfil, ó, printa a tela. Eu vou até parar aqui, printa a tela, divulga quem gostou, coloca a hashtag @MicheleGodoy, compartilha aí o perfil e vambora, vamos junto, tá? Excelente sexta-feira para vocês, excelente fim de semana, missão cumprida aí, ó, chegamos juntos na sexta-feira e bora que bora. Bom dia, bom fim de semana, beijo para vocês, tchau, tchau, bom trabalho a todos.